Vamos direto ao ponto, né? Vamos direto ao ponto. Vocês têm suas Bíblias no jeito? Vocês podem deixar elas abertas no livro de São João, no capítulo 9. Nosso boa tarde, boa noite a vocês e também aos nossos preciosos companheiros que à distância cultuam conosco nesta hora. É um prazer muito grande estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Seja onde você esteja, onde você estiver, vamos todos nos sentir em casa nesta hora, quando mais uma vez Deus nos dá a oportunidade de ouvirmos dele, de meditarmos nas coisas das Escrituras e principalmente de um assunto que gostamos tanto quando estamos para aprender mais e mais sobre a doutrina de Cristo, né? Sendo este o culto de número 5 desta pequena minissérie que estamos falando sobre a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. O pensamento de hoje será este: você crê no Filho de Deus? Você crê? Amém? No Filho de Deus? Iniciando, antes de lermos as Escrituras, observe que está no sermão Perguntas e Respostas sobre Hebreus, primeira parte, parágrafo 55. Está escrito: pois bem, seu Pai é Deus. Irmão Branham pergunta: é isso mesmo? Fazendo as pessoas pensarem, não é? É isso mesmo? Seu Pai é Deus. Quantos creem que Deus é o seu Pai? Levante a sua mão. Agora, o irmão Branham não está aqui perguntando se, vamos dizer assim, se eu creio que Deus é meu Pai. A pergunta é se eu creio que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Porque é muito complicado
que as pessoas aprenderam a respeito da divindade quando elas têm Jesus como sendo o próprio Pai. Mesmo falando sobre a questão da filiação, do Filho de Deus e tudo, mas o pensamento inserido é que Jesus é o próprio Deus. E não importa quantos anos vamos passar falando sobre isso. Não importa. O Espírito Santo que vem às pessoas, que vem ao Filho de Deus através da palavra, ele tem que se tornar uma marca nestas pessoas. E tem algo que aperta nossa mente, a mente das pessoas, e são doutrinas que são inseridas pelos homens, pela interpretação do homem, e aquilo fica tentando fazer atrito mental. E como acontece com o sapato apertado, teu corpo começa então a se defender, criando calo. Então, enquanto você não estiver encalejado para poder se defender dessas doutrinas que o inimigo tentou inserir no meio do povo de Deus, nós não vamos parar de citar para vocês. Tem que se tornar um calo em você, uma marca, porque o diabo está marcando os deles. Irmão Branham disse que a doutrina na mente é uma doutrina errada, não é? A marca da besta na mente é uma doutrina errada, instrução errada, uma educação que se recebeu de forma errada. Então a marca de Deus teria que vir assim também, uma doutrina certa, não é? Pois, olha a pergunta de um profeta. Pois bem, seu pai é Deus, é isso mesmo? Quantos creem que Deus é o seu pai? Levante a sua mão. Quantos creem que Deus é o pai de Jesus Cristo? Vê? Em São João capítulo 9, agora vocês podem pegar suas Bíblias, nós temos o caso do cego de nascença, que foi curado por Jesus Cristo. E ele logo recebeu sua visão. E veja como está no versículo 1. Ok, de pé vamos ler isso. São João capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um cego de nascença. Ele nasceu cego. Não teve algum acidente que causou aquela cegueira. Não. Ele nasceu sem a visão. Nunca enxergou a luz, vamos dizer assim. Se você continuar com a leitura, você encontra toda aquela cena protagonizada pelos fariseus, interrogando a este rapaz, interrogando os pais deles, colocando dúvidas sobre o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir um pouco adiante, lermos a partir do versículo 26, para poder chegarmos no nosso ponto, sobre a pergunta, título desta palestra. Versículo 26 de João 9. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vo-lo disse, e não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha. É nisso que está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? E expulsaram-no. É assim, eles não querem ouvir, são autossuficientes. Todo mundo está errado, menos estes fariseus. Ninguém tem ministério a não ser estes fariseus.
ninguém pode explicar esta mensagem ou levar adiante esta mensagem a não ser estes fariseus. Eles acham que são os únicos, que são os santos, que são os crentes, que são os salvos, que são a noiva, e assim sucessivamente. Vê? E expulsaram, versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que dizem que veem, os que dizem que creem, os que dizem que têm a revelação, os que dizem que não precisam de ninguém mais para lhes ensinar, porque eles podem ler sua própria Bíblia, sua própria mensagem, esses que acham que estão enxergando, sejam cegos. Senhor Deus, te agradecemos nesta hora pela luz que tem brilhado sobre as nossas vidas, e por o Senhor mesmo nesse tempo do fim ter trazido para nós o conhecimento do Senhor mesmo, como diz Paulo em Efésios. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia que passarmos nesta terra. Batize-nos cada vez mais com o teu Espírito. Enche nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, cada recanto, cada polegada de nós, que possa ser cheio com a tua verdade, com a tua palavra. E que o Senhor abra sempre o nosso entendimento para enxergarmos um passo adiante e vermos o fim da estrada, ou estarmos de olho no prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, naquilo que receberemos quando terminar as lutas desta vida. Abençoe a tua palavra, Senhor, em nossos corações. Te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Então é este o nosso pensamento. Crês tu no Filho de Deus? Essa pergunta não sou eu que faço a vocês, irmãos e irmãs. É Jesus quem a faz. E também, como veremos em seguida, o profeta irmão Branham também faz a mesma pergunta. Primeiro ele pergunta se você crê que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Porque se você tem essa crença, essa convicção que Deus é o Pai, então em seguida você terá que admitir que esse Deus que é Pai tem um Filho. E se ele é o Pai de Jesus Cristo, então Jesus Cristo não poderia ser outra coisa a não ser filho deste Pai, que é Deus. Agora, se você crê que Deus é o Pai de Jesus Cristo, e você crê no testemunho que Deus deu acerca de seu Filho, você terá que crer também neste Jesus que é Filho e no testemunho que Ele deu acerca de seu Pai. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Crede em Deus, crede também em mim. Eu e o Pai. O Pai está em mim. Ora, sabemos que Deus, Ele é soberano e Ele não responde a ninguém. E nós temos um filho que disse: o Pai é maior do que eu e que eu não posso fazer nada se Ele não me disser para fazer. Vê? Então Deus, que é soberano, não tem um acima dele. Portanto, se Jesus, o Filho de Deus, é Deus, como o pensamento unicista diz, então por que Ele está falando sempre de um outro, a quem Ele chama de meu Deus? Se Jesus tem um Deus, então quem é esse Deus? Se você crê que Jesus é o próprio Deus? Se você crer que Jesus, o que morreu na cruz, é o próprio Deus, então quem é este Deus que Jesus, a quem Jesus ora, a quem Jesus clama, a quem Jesus implora, a quem Jesus se submete, a quem Ele obedece? Vê? Quem seria este outro?
Um outro Deus? Teríamos então dois deuses? Olha como está em João capítulo 20, versículo 17. São João capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me toques, ou não me toqueis, porque eu ainda não subi para meu Pai. Ó Jesus, tu tens um Pai? Sim, vocês são meus irmãos. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, o qual é também o vosso Pai, meu Deus, o qual também é vosso Deus. Fica claro assim, não fica? O entendimento da Escritura? Impossível melhor do que isso, né, irmão? Louvado seja Deus. Cada um de nós viemos de um pensamento trinitário e depois fomos para um pensamento unicista, pensando nós que tínhamos encontrado a verdade, que tínhamos encontrado a revelação. Mas temos um profeta que disse que tanto o unicismo como o trinitarismo são os extremos da estrada e nós temos que ir pelo centro do caminho. E o centro da doutrina de Cristo, sem exceder os limites, nos fala de um Deus que teve um filho. E este filho sempre foi, sempre será o Filho de Deus, não Deus mesmo. E todas as vezes que o profeta diz que Jesus é Deus, ele mostra em seguida por quê? Porque Deus estava em Cristo. E assim são os profetas, assim são cada um dos filhos de Deus. Aqueles a quem vem a palavra são chamados de deuses. Vós sois deuses. Com a diferença de que nestas pessoas o Espírito Santo vem sobre uma determinada medida, vamos dizer assim, uma determinada quantidade, 1%, 2%, 3%, 10%, não sei. Mas em Jesus Cristo foi Deus em plenitude morando dentro dele. O que fez dele Deus na terra? Vê? Porque Deus encarnou em Jesus Cristo, possuiu aquele corpo. No sermão Perguntas e Respostas, que aqui a tradução que temos feito pela palavra original, eles intitularam Perguntas e Respostas, número 9, do dia 28 de junho de 1959, parágrafo 196. O profeta de Deus disse: sua graça seja com vocês, que ele os cure de todas as enfermidades, que ele lhes dê o batismo do Espírito Santo. E eu digo isto sem nenhum desprezo. Se eu ofendi em alguma coisa que disse sobre a semente da serpente, o batismo no nome de Jesus, coisas que alguém tem dito, o irmão Brano é unitário. Veja, o irmão Brano é unitário. Não, Senhor, não sou um unitário. Eu não creio que Jesus poderia ser seu próprio Pai. Eu creio que Jesus teve um Pai. Amém, amém. Tem como você ter um pai sem você ser um filho? Não tem. Se você tem um pai é porque você tem um filho. E se você tem um filho, você teve um princípio. E se você teve um princípio, você não pode ser Deus mesmo, porque Deus não tem princípio. Lógica. Pura lógica. Pura matemática. Veja aqui. Porque aí, o que as pessoas não conseguem entender é que quando William Branham estava pregando entre os trinitários, entre o povo das Assembleias de Deus, tantas outras denominações pentecostais que acreditam em 3 pessoas, irmão Branham estava lhes mostrando que Deus não é 3 pessoas, e mostrando Deus em 3 ofícios, mostrando Deus trabalhando no ofício de filho. Então, claro, os trinitários diziam: ele é só Jesus, ele só crê em Jesus, ele é unicista. E ele dizia: eu não sou. Agora, quando o irmão Branham estava tirando da mente unicista este pensamento de só Jesus, ele era tão claro em mostrar a paternidade e filiação,
em mostrar Deus, o Pai, que teve um filho, e inquirir isso das pessoas para que eles acreditassem nisso. Então, e só Jesus dizia, ele é trinitário. E eles nunca conseguiram entender como estes que vieram da Trindade e de tantas outras denominações, unicistas também, os trinitários disseram que se livraram, acharam que se livraram de doutrinas erradas quando encontraram a mensagem. E os que vieram de denominações unicistas disseram, com facilidade eles vieram para a mensagem, porque eles creem como nós, a respeito de Jesus sendo o próprio Deus, o próprio Pai, Deus único. E ambos os lados estão errados, doutrinariamente errados. Agora, veja isto, o sermão Perguntas e Respostas número 9, nós temos ele traduzido para o nosso idioma já há mais de 10 anos, muito mais, eu estou dizendo 10 anos por baixo, mas se for fazer as contas, 15 ou 18 anos. E por que nunca se procurou entender isto? Não se tinha maturidade para entender o que um profeta estava pregando há 40, 50 anos atrás? Veja, parágrafo 197, pela tradução de Goiânia, Perguntas e Respostas número 9. Alguém tem dito, o irmão Brana é um unitário. Não, senhor, não sou um unitário. Eu não creio que Jesus poderia ser seu próprio pai. Eu creio que Jesus teve um pai e esse foi Deus. Amém? Porém, Deus morou e habitou nesse corpo chamado Jesus. Veja, e ele era Emanuel, Deus conosco. E creio que não há outro Deus à parte deste Deus. Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Com isto, o que é que eles entendem? Que não há outro Deus à parte deste Filho, porque o Filho é o mesmo Deus. E o irmão Branham não está dizendo isto. O irmão Branham diz que Deus gerou a Jesus, Jesus tem um Pai e este é Deus. Este que é Deus veio habitar no Filho, e este que é Deus não há nenhum Deus além dele. Vamos repetir de novo? Eu não creio que Jesus poderia ser seu próprio Pai. Eu creio que Jesus teve um Pai e esse foi Deus. Porém, Deus morou e habitou neste corpo chamado Jesus, e ele era Emanuel, Deus conosco. E creio que não há outro Deus à parte desse Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Pai, o Senhor. Filho, Jesus. Espírito Santo, Logos. Espírito de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, esse é ele. E nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. A questão é que as pessoas não sabem o que é a plenitude da divindade, o que é este Deus pleno que habitou em Jesus. Agora, se formos ler mais algumas coisas nas Escrituras, vamos deixar registrado neste culto Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que te estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Crê você no Filho de Deus? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro,
o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém. Esse é o testemunho de Jesus Cristo, mostrando que ele tem um Deus. Sempre chamou de meu Deus, meu Deus. Agora, quando eu digo sempre, o irmão Bruno fala que esta palavra ela é um período de tempo, né? Prolongado, mas é um período de tempo, para sempre. Se você observar, Jesus, durante seu ministério, chamou Deus de seu Pai, meu Deus. Aqui no livro de Apocalipse, ele continua chamando meu Deus. E no livro de Salmo, bem lá atrás, Salmo capítulo 22, versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Vê? Essas são as palavras do Filho de Deus, profetizadas através de Davi, de como Filho de Deus diria quando ele estivesse pendurado na cruz. E nós vemos que isto aconteceu no momento de sua morte, de sua entrega, onde ele diz que Deus o desamparou. E se você não sabe onde, ou em qual momento, ou em qual situação ele foi desamparado, ou deixado só, temos um profeta para nos apontar isto. William Branham diz: a unção o deixou no jardim do Getsêmani, para que ele subisse ao Calvário como um homem. Vocês conhecem estas citações do profeta do Senhor. Ok. No sermão O Julgamento, o irmão Branda disse, este julgamento é do dia 19/4 de 64, parágrafo 38. E o Senhor mesmo chamou-lhe o Filho do Homem. Jeová chamou de um homem, o Filho do Homem, o mesmo que Jesus se revelou como Filho do Homem. O que foi? A palavra prometida dessa hora para ser manifestada. Deus mesmo, o Deus do tempo de Ezequiel, o Deus do tempo de Jesus. Veja, irmão Brando está dizendo que o mesmo Deus se manifestou no tempo de Ezequiel, usando profetas, como o profeta Ezequiel. Foi o mesmo Deus que se manifestou no tempo de Jesus, usou Jesus. É o mesmo Deus que se manifesta no tempo do fim, neste período da repetição do ministério de Filho do Homem. É o mesmo Deus. E assim como ele usou Ezequiel, assim como ele usou a Jesus, ele usou o William Branham, cada um com a medida própria para o seu tempo, para o tempo determinado. Em São Mateus, capítulo 15, versículo 34, São Mateus, capítulo 15, versículo 34, está registrado na palavra de Deus, aliás, São Marcos, capítulo 15, versículo 34. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que por interpretação, meu Deus, por que me desamparaste? Você encontra o outro registro sobre esta ocasião tão peculiar no livro de São Mateus, no capítulo 27, versículo 46, onde está registrado:
E perto da hora nona, Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Agora, observe que Jesus clamou a Deus e, orando ao Pai, clamando ao Pai, pergunta por que ele havia sido abandonado. Esta palavra significa abandonar totalmente. Agora diga-me, Deus pode abandonar a si mesmo? Se aquele que morreu por nossos pecados fosse o próprio Deus, como ele abandonou a si próprio? Isso é uma disparidade, manipulação mental. No sermão O Som Incerto, parágrafo 88. Não procure no sermão que você tem em casa, Som Incerto de 55. No dia 31 de julho de 1955, o irmão Brana pregou um sermão Som Incerto. Mas o que eu estou lendo é do dia 14 de julho de 62, vários anos depois. Ele disse: E Jesus disse: Estas coisas que eu faço, vós também as fareis. E ainda maior do que estas vós fareis. Mas, porque vou para meu Pai. Amém, diz o irmão Brana, amém. Onde está o Deus de Jesus Cristo? Onde está o Deus que fez esta promessa na Bíblia? Precisamos de crentes, de pessoas mais crentes nele. Precisamos de mais crentes na verdade. Porque houve tantos credos torcendo as coisas, tantos credos torcendo e coisas. É um som incerto para o povo. Estou tentando lhe dizer para voltar à Bíblia. Amém. São tanto trombeta tocando som incerto que as pessoas confundiram Jesus com o próprio Pai. Irmão Brana está dizendo aqui que Jesus é o Filho, como os apóstolos disseram. Bem, já que eu falei nos apóstolos, vamos observar o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios capítulo 11, e o versículo é o 31. 2 Coríntios 11, 31. Veja como está o registro bíblico. O Deus e Pai. Então aqui nós temos um Deus que também é o Pai de outro ser. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Amém. Isso é muito bonito, muito gostoso isso, viu? William Brana, no sermão Gafanhoto, Locusta e Lagarta, algumas traduções tem pulgão, né? Mas é a mesma coisa, é os mesmos nomes. Gafanhoto, Locusta e Lagarta. Do dia 23 de agosto de 59, parágrafo 113, ele diz: E se o unicismo, você não concorda com o unicismo por causa dessa sua posição? Vê? Sim, Senhor. Jesus teve um Pai, ele era Deus. Amém. Vê? Ele está dizendo para mim que Jesus teve um Pai, e este Pai de Jesus é que é Deus. Eles batizam em nome de Jesus, os unicistas. Eu batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Há muitos Jesus, mas há um só, mas há só um Senhor Jesus Cristo. Vê? Não em nome de Jesus, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita. Filho, Jesus Cristo, o Logos que saiu de Deus no princípio, Pai, Filho e Espírito Santo, aí está você. Amém. Em perguntas e respostas, que ao traduzirem aqui no Brasil, enumeraram número 3, isto não segue uma ordem, porque são mensagens sem títulos, que o irmão Brana pregou, e no original elas levam o nome de conduta, ordem e doutrina.
Porém, em cada sermão em separado, ao serem traduzidos aqui, eles colocaram uma ordem. Digamos, se traduziram uma dessas mensagens hoje, colocaram o número 1. A que traduziram no mês seguinte, colocaram o número 2, número 3, número 4. Mas se você for olhar a data, uma pode ter sido, quer dizer, a número 3 pode ter sido bem antes da número 1 na data. Então é apenas para termos uma sequência. Por isso, nós citamos a data para as pessoas saberem qual sermão estamos nos referindo. Bem, perguntas e respostas número 3, do dia 30 de agosto de 1964. Na tradução pela palavra original, é o parágrafo 110. Esta todo mundo tem. O povo da mensagem, os antigos da mensagem tem. Então você não tem desculpa para dizer que não sabia ou que não viu William Branham pregar sobre isto. Só mesmo se você quiser contender com a verdade. Somente o semente da serpente contende contra a verdade. Agora recordem, nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. Vê? Você compreendeu isto? Jesus não era Deus. Olha, eu sempre vi o irmão Liveio, sempre leio o irmão Liveio citando essa expressão do irmão Branham, dizendo, o irmão Branham sempre disse, ele não era Deus e ele era Deus. Ele não era Deus e ele era Deus. E eu ficava me perguntando, onde o irmão Liveio ouviu essa citação do irmão Branham? Porque eu não recordava quantas as vezes li este sermão do irmão Branham. Muitas vezes. Vê? Mas você sabe, você esquece. Oxalá que todos que combatem a verdade da doutrina de Cristo é porque tem esquecido de onde estão as citações e os versículos da Bíblia. Talvez esqueceu onde está João 14, onde está as cartas de João. Talvez esqueceram. Aqui está. Perguntas e respostas número 3, parágrafo 110, na tradução que temos aqui no Brasil para o português. Agora recordem, nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. Tem um resmungado dele. Você compreendeu isto? Jesus não era Deus, mas ele era Deus. Ele era um homem, ainda ele era Deus. Ele podia chorar e ainda podia ressuscitar um morto. Ele podia chorar por um homem que estava morto e ressuscitá-lo outra vez. Ele era Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Manassés. Ele era Jeová completamente. Se você não crê nisso, você não crê que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, né? Plenitude da divindade habitando no corpo do Filho. Não era apenas em um corpo. Aquele corpo tinha um dono. Como eu sou dono do meu corpo, não é? Você é dono do seu corpo. Veja, este é meu corpo, este aí é teu corpo no qual você habita, tua casa de habitação. Como aquele corpo era de Jesus, o Filho de Deus. Corpo me preparaste. Mas o que ele fez? Rendeu aquele corpo ao Pai. Deixou que o Pai o possuísse. Que é o que temos que fazer também. A mesma coisa. Vê? Deixe-me continuar lendo. Ele era Jeová e ainda assim ele era um homem. Ele possuía a terra e fez a terra. E não tinha nenhum lugar para reclinar sua cabeça. Ele disse, os pássaros que eu fiz têm os seus ninhos, e eu não tenho lugar para reclinar minha cabeça. As raposas que eu criei têm seus covis no chão, e eu nem mesmo tenho um para ser enterrado. Isto é certo. Ele teve que usar uma sepultura emprestada para ser enterrado. Ele criou um ventre que estava numa mulher. Ele não tinha nenhum ventre para nascer. Ele teve que tomar emprestado um ventre. Ele criou a terra e não tinha nenhum lugar para ser enterrado. Agora, nós vemos que até mesmo Deus teve que pedir emprestado um corpo para habitar. Aí você tem um Branham dizendo, ele não era Deus e ele era Deus. Então você tem ele não sendo Deus, porque o Filho, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, não usou isto, né? Não se apegou a isto para obter vantagem desta sua condição
de ser em forma de Deus, mas ele humilhou-se, assumiu o seu lugar de filho. Ele sabia que tinha um progenitor, que tinha um pai, que o gerou. Vê? Então ele não era Deus. Mas agora Deus, ao tomar o corpo de seu filho emprestado e habitar neste corpo em plenitude, aí sim, ele era Deus. Vê? Esta é a questão. Aí ele era Deus. E agora você tem um ser dual, pai e filho, habitando no mesmo corpo. Uma hora o pai falava, outra hora era o filho que falava. Uma hora o filho chorava, ou o filho chamava os discípulos de meus irmãos. Outra hora o pai dizia, não vos deixarei órfãos, eu sou o pai de vocês, em outras palavras. Ele era um ser dual. Era o pai e o filho, habitando no mesmo corpo. O filho deixou, ele emprestou a seu pai este corpo, este templo. Então as obras que ele fazia, Jesus disse, é meu pai que está em mim, fazendo as obras. Porque esta é a unção. Não era apenas Deus deixando Jesus fazer alguma coisa boa para as pessoas. Era Deus dentro dele, Deus realizando a obra através de Jesus Cristo. Deus teve que pedir emprestado um corpo para habitar, e ele tomou emprestado o corpo de seu filho. Se você acha que isto é tonteria, tenha paciência um pouquinho. Ele tomou emprestado um barco para pregar. Ele tomou emprestado um burro para montar até subir a colina para Jerusalém. Vê? E ele foi quem criou o mundo e tudo o que há nele. Mesmo sendo espírito, ele teve que pedir emprestado aquelas coisas que ele mesmo tinha criado. No sermão, o verdadeiro selo da Páscoa, do dia 2 de abril de 61, parágrafo 121. Você só vê se ele ainda é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de sua enfermidade. Eu nunca vi você na minha vida. Você é um estranho para mim. Eu não sei nada sobre você. Deus te conhece. Se ele pode revelar-me pelo seu Espírito Santo, o Cristo ressuscitado que vem aqui e dar-me uma ressurreição temporariamente pelo meu espírito, que meu espírito vai embora, quer dizer, ele se vai do meu corpo, se distancia, que meu espírito vai embora agora, e seu espírito vem em mim em seguida, para que você saiba que ele está vivo ou não. Agora, eu não te conheço, esse sou eu e meu espírito, para que você possa entender que Jesus, como Filho de Deus, na condição de homem, ele tinha seu corpo, ele tinha seu espírito, como o irmão Brando está dizendo, eu e meu espírito. Não te conheço, mas ele te conhece. Mas o que ele quer fazer, esse ele quer fazer não está no sermão. Eu estou só aqui fazendo uma interpolação para você entender o linguajar do profeta. Deixe-me ler corretamente aqui como está. Mas ele te conhece, mas ele quer emprestado o meu corpo para provar que ele é o Cristo ressuscitado. Eu estou tão feliz por emprestar meu corpo a ele, dar a ele qualquer coisa que ele pode usar. O que o irmão Brando estava dizendo? Deus poderia ajudar aquelas pessoas se ele emprestasse seu corpo para Deus e deixasse Deus trabalhar através de seu corpo. Foi isto que eu vos disse e que lemos o irmão Brando falando sobre Jesus tomou emprestado o corpo de seu filho. Se você não sabe como é isto, então veja como aconteceu na vida do William Branham. Então Deus ainda está no negócio de pegar empréstimo, de tomar emprestado corpo nesta era em que nós vivemos. A pergunta é, você vai emprestar o seu para ele? Não é?
Está você disposto a entregar, a emprestar seu corpo para Deus, como Jesus emprestou, como William Branham emprestou? Essa é a situação. No sermão Mostra-nos o Pai, um dos sermões, que tem vários com esse título. Este é do dia 22 de julho de 62. Disse, parágrafo 56, examinai as Escrituras, porque nelas você encontra a vida eterna. São elas que testificam de mim. Se eu não faço as obras de meu Pai, então não creiam em mim. Quantas vezes esta semana nós passamos por isto? E para lá atrás, dias atrás, para mostrar que Ele era a palavra. Então você vê a natureza, a palavra, o Filho, é tudo que vem para o mesmo Deus, na verdade, o mesmo Deus trabalhando em um canal diferente. Jesus era Deus manifestado na carne. Ele era Deus da palavra. Cada um de nós tem que acreditar que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Jesus é o Filho de Deus, que é o corpo, e Deus foi o Espírito que habitou no tabernáculo que Ele criou para si mesmo, um corpo virgem. Deus, essa é a razão pela qual Ele disse aqui: eu estive muito tempo com você e você não sabe de mim? Quem vê a mim vê o Pai. Em outras palavras, você vê o Pai trabalhando através de mim. Deus é Espírito. Eles que adoram os que adoram, o adoram em espírito e em verdade. Vê? Deus é Espírito. E aqui encontramos a palavra sendo manifestada. Em 1 João achamos São João 11, aqui diz que, e também em João 5:24, encontramos muitos lugares. João 14, Jesus disse: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele vai fazer também, porque é a palavra manifesta neles. E assim, meus amigos, vemos o apóstolo Paulo crendo, ensinando a mesma doutrina que Jesus ensinou e que William Branham disse: eu preguei o que Paulo pregou. Você vê Paulo chamando ele não só de o Deus de Jesus, mas Paulo chama de o Pai de Jesus. Como você pode encontrar em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e para os fiéis em Cristo Jesus, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Amém. Agora eu acho que você poder ver isto apenas de forma mental, qualquer pessoa pode ler as palavras das Escrituras sem nenhuma interpretação e pode deduzir com facilidade que Jesus é o Filho de Deus. Nunca nenhum deles pensarão que Jesus é o próprio Deus. Não, senhores. Mas mesmo assim, não significa nada. Isso tem que se tornar uma realidade nesta palavra para você. Esta palavra tem que estar viva para você e você tem que estar vivo para esta palavra. Qualquer pessoa sem nenhuma interpretação denominacional pegar a Bíblia e ler, ela entenderá que Jesus Cristo tem um Pai, vê? E que Ele é o Filho de Deus. Se nunca alguém ouvisse nenhum ensinamento trinitário nem unicista, nunca pensariam em Jesus como sendo uma segunda pessoa da divindade, como um segundo Deus, como participante de uma trindade de 3 pessoas distintas. Tampouco nunca pensaria que Jesus é o próprio Deus. O que estas pessoas teriam em suas mentes ao ler a Escritura, sem nenhum binóculo denominacional das denominações ou mesmo da mensagem, seja o que for, esta pessoa concluiria que Deus gerou um filho, que Deus é Pai, que Ele tem um filho e que este filho sempre foi obediente à vontade do Pai.
Vê? A interpretação mudou tudo isso e confundiu tudo. Porém, se a pessoa apenas ler isto e reconhecer isto, dizer que Jesus é o Filho de Deus, isto não quer dizer nada, a menos que Deus lhe revele esta situação. Vê? Porque até mesmo os demônios testificam que Jesus é o Filho de Deus. Mas veja a diferença de Pedro quando Deus revelou isto para ele. E ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: tu és bem-aventurado. No entanto, os demônios disseram a mesma coisa que Paulo disse: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Vê? E Jesus que disse: sai, Satanás, sai deles, demônio. Vê? No sermão Inspiração Espiritual do dia 28 de janeiro de 58, aqui está Mombrana relatando a questão de Caim e Abel. Parágrafo 49. Ambos os meninos subiram a Deus e construíram um altar e adoraram a Deus. Ambos. Um crente e o outro incrédulo. E se Deus só exige que você tenha fé nele, acreditar nele, para participar da igreja, para fazer um sacrifício, Deus seria cruel e injusto ao condenar Caim, pois ele fez a mesma coisa que Abel fez. Veja como hoje as pessoas têm o diabo. Eles pensam: bem, eu vou à igreja, claro que eu acredito em Deus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Entenda agora o que o Mombrana está dizendo, o que eu acabei de dizer para vocês. Pessoas que acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Repare, veja como hoje as pessoas são endemoniadas, veja como elas têm o diabo em si. Eles pensam: bem, eu vou à igreja, claro que eu acredito em Deus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Cada diabo no inferno acredita na mesma coisa. Eles publicamente confessaram isso mesmo. O diabo disse: nós sabemos que você é o Santo de Deus. Publicamente, diante de milhares, confessando ser ele, o Filho de Deus. E não foi salvo. A conversão é uma experiência, nascer de novo. Observe quão glorioso, que coisa maravilhosa. Bem, talvez as pessoas, ao ouvir isto, não pegam o foco, a essência dessas palavras do irmão Brana, mas eu espero que o Espírito Santo complete isto nos corações das pessoas. No sermão Vida Escondida em Cristo, do dia 13 de fevereiro de 56, no parágrafo 72, o profeta disse: você sabe a razão de eu pedir isto? Você sabe por que você levantou sua mão? Ninguém quer levantar a mão? Eu quero dizer uma coisa: se Deus está falando com você, levante sua mão. Vou lhe dizer porque Ele está falando com você. É um ponto que eu quero fazer. Outro pecador levantar a mão diz: irmão Brana, eu teria certeza de que gostaria de estar lá, eu gostaria de comer o maná, apenas ver o que é a bondade do Senhor. Eu sei que eu pertenço à igreja, já fui há muito tempo, mas quero ser salvo. Eu não estou enganando a mim mesmo, eu tenho de viver comigo mesmo, eu tenho de que fazer uma pequena confissão. Eu disse que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas sei que o diabo também diz a mesma coisa. Agora me diga, quando o diabo diz que Jesus é o Filho de Deus, ele está errado? Não, ele está certíssimo. Agora, significa que tem pessoas que conhecem menos da palavra do que o diabo, claro. Porque dizer que Jesus é o próprio Pai é saber menos que o diabo. Porque o diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus, e o William Branham disse, ele testifica disso publicamente. Bem, observe. Eu disse que acredito que Jesus é o Filho de Deus, mas sei que os demônios dizem a mesma coisa. Sim, demônios imploraram misericórdia, imploraram por paz, eles imploram para não serem punidos, e reconheceram Ele, confessaram diante da multidão que Ele era o Filho do Deus vivo. Isso mesmo. Porém, não são salvos, não, Senhor. A aplicação do sangue de Jesus para você, para o vosso coração, é o que te coloca na economia de Deus.
Sermão presumindo, para encerrarmos. Presumindo. Nem procure do sermão que já temos traduzido, porque não é neste. Nós temos traduzido para o português o sermão presumindo, traduzido por Goiânia. O irmão Brana pregou esse sermão no dia 17 de janeiro de 62. A citação que eu vou ler no final desta palestra é do sermão presumindo do dia 8 de abril de 62. Portanto, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses depois. Parágrafo 79. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, Filho de Jeová? Amém? Começamos com uma pergunta, não foi? Jesus perguntou para um cego de nascença que tinha recebido a visão: crês tu no Filho de Deus? Ele disse: Senhor, quem é ele para que eu o adore? Jesus disse: sou eu. Ele então prostrou e se adorou. Esta adoração vai para Deus mesmo. Porque não tem como você adorar a Deus sem que esta oração passe por aquele que é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o canal de comunicação com o Pai. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, Filho de Jeová? Você crê que Ele está vivo e Ele está agora sentado no trono de Deus, vivendo sempre para fazer intercessões sobre nossa confissão, nossa profissão? E se Ele é um sacerdote de grau elevado, de vida elevada, como Ele fez, quando Ele era um sacerdote, sumo sacerdote aqui na terra, uma mulher um dia tocou suas vestes e Ele se virou e disse a ela, e seu fluxo de sangue parou. Era esta a ação do sumo sacerdote? Então Ele é um eterno sumo sacerdote. Então Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Você crê nisso? Amém? Esta é a pergunta. Crê você no Filho de Deus? Se você crê, por que você pensa ao contrário do que Ele disse que era? Por que testifica o contrário daquilo que Deus testificou a respeito de seu Filho? Esta é uma boa pergunta para que cada um dos pesquisadores desta mensagem faça a si mesmo. Vamos ficar de pé. Grande Pai, Tu que enviaste Teu amado Filho na plenitude dos tempos, o qual veio para tomar o nosso lugar e fazer a propiciação pelos nossos pecados, aplacar a ira do Deus Todo-Poderoso com o próprio sangue. Ó Deus, te rogamos nesta hora humildemente, no nome que colocaste em Teu próprio Filho, o nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que a cada dia nós possamos nos aproximar mais do Senhor à medida que caminhamos na Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a caminhar nesta luz. Ajuda-nos a seguir adiante neste caminho. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs nesta hora, e que os nossos afazeres, nossas decisões, nossos trabalhos estejam sempre diante do Senhor, e que a Tua perfeita vontade se cumpra sobre as nossas vidas. Oramos pelos pedidos das pessoas, aqueles que fazem pedido, telefonando, escrevendo para nós, enviando e-mail, contando a situação, a decisão que estão para tomar quanto a estudo, trabalho, todas estas coisas. Tu conheces cada uma destas vidas e que são pessoas que estão lutando, Senhor, para viver a Tua palavra, para realizar o trabalho que eles é destinado a fazer neste tempo final. Rogamos por eles nesta hora, bem sabendo que nenhum de nós merecemos coisa alguma, mas confiamos na Tua graça e que Tu suprirás as nossas necessidades enquanto estivermos aqui nesta terra. Te pedimos humildemente no nome de Jesus Cristo para a Tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham todos um final de semana abençoado. Deus os guarde. E os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, tenham todos um final de semana cheio de bênção. E volte a nos ouvir por este portal, Doutrina da Mensagem. Nós temos reuniões todas as quartas e sextas, às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Deus os abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém.